Pai seja convosco, louvado seja o nome do Senhor. Eu mando a saudação aqui da Igreja de Deus em Aguarinda a todos os nossos irmãos, em todos os lugares da onde você esteja nos acompanhando. Que Deus Ele possa abençoar a tua vida, que Deus te possa, nesta noite, te conceder da sua graça e da sua misericórdia. Eu quero, meus amados, ler dois versículos com os irmãos, neste momento, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, o versículo de número 18 e o versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero continuar abordando com os irmãos sobre a natureza do cristão, né? Então, é um tema que eu quero trazer com os irmãos, e é muito importante nós observarmos isso, né? A natureza do caráter cristão. E hoje eu quero continuar nesta meditação com os irmãos. Para isso, eu vou usar dois versículos como nossa base nesta noite, né? Efésios capítulo 4, versículo 18 e versículo 19 diz assim: tendo o entendimento obscurecido, excluídos da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, depois que perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda classe de impureza. Então, no último vídeo que eu fiz com os irmãos, eu trouxe uma definição do que é o caráter na vida de uma pessoa. Nós vimos que o caráter é o conjunto das qualidades boas ou mais de um indivíduo que determina a sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Nós abordamos também com os irmãos que quando o homem foi criado lá no Éden, Deus o criou com um caráter sadio e não com um caráter doentio. Mas nós vimos também em Eclesiastes 7:29 que este caráter perdeu-se a partir do momento em que o homem ele cedeu lugar para o pecado. Então aí o homem ele passa agora a desenvolver um caráter doentio, e nós estamos trabalhando para que possamos desenvolver o caráter cristão, ou seja, aquele caráter que Deus ele espera de cada um de nós. O que é que Deus espera de nós? Deus espera de nós que sejamos cada dia mais semelhante a Ele. Nós vivemos nesta luta constante através da palavra de Deus. Nós estamos buscando alcançar esse caráter cristão através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela vai nos mostrar como nós, como cristão, ele deve se comportar. E no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo está tratando exatamente desta questão, como diz no versículo 17, que quanto ao trato passado, nós devemos nos despojar do velho homem, Nós não devemos andar como andam mais os outros gentios na vaidade de seus sentidos. Então nós estamos buscando um aperfeiçoamento para as nossas vidas. Eu quero abordar hoje com os irmãos sobre esse caráter doentio. Nós falamos um pouco sobre a insensibilidade moral, que o homem tornou-se insensível, até mesmo com relação à palavra de Deus. Ele não tem mais aquela facilidade de entender a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz também que o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, sempre tendo a Bíblia Sagrada esse discernimento espiritual, pouco provável o homem vai conseguir ter um caráter cristão se ele não usar a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e conduta. Então nós vimos também que o homem tornou-se ser duro de coração, conforme nós citamos em Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 19, que muitos não puderam entrar na terra da promessa, no descanso de Deus, por conta da incredulidade do seu coração. Mas eu quero começar a abordar com os irmãos sobre alguns itens desse caráter doentio, que é a permissividade.
Para isso eu quero ler com os irmãos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo de número 12, é um texto bastante conhecido, né? Todos conhecem esse texto, todo mundo evangélico, religioso conhece esse texto. Romanos capítulo 12, e o versículo de número 2, onde o apóstolo Paulo ele vai nos informar o seguinte: esta palavra é para o cristão. Estamos falando sobre a natureza do caráter cristão, então o cristão ele precisa atentar para esta palavra. Veja o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então observe só, que diante desta realidade, o cristão, ele não deve se conformar com o mundo, ele deve procurar entender qual é a vontade de Deus, ou seja, o que é bom e o que é aquilo que agrada a Deus. Porque hoje nós vivemos um período onde tudo é permissível, né? Então o cristão tem que procurar entender o que realmente a Bíblia Sagrada vai ensinar para ele, como cristão, como esse homem, essa mulher, este adolescente, esta criança, como é que ele tem que viver no meio da sociedade em que ele vive, de que maneira deve se comportar na escola, no trabalho, de que maneira ele deve se comportar na vizinhança, na rua onde mora. Então por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, com o sistema mundano, com o modo de viver das pessoas que estão em nossa volta. Então é o que acontece quando, a permissividade, é o que acontece quando o homem não resiste às forças do mal. Se nós fôssemos olhar e fazer a vontade da nossa carne para tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Por isso que o apóstolo João ele vai dizer lá no capítulo 2 da sua primeira epístola, versículo 15 a 17, que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, ela não deve fazer parte do nosso cotidiano. E diz lá que não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida, elas não vêm de Deus. Tudo passa, mas aqueles que esperam no Senhor, eles permanecem para sempre. Então nós não podemos de forma alguma fazer o desejo da carne. Então a permissividade é quando uma pessoa, quando um homem ou uma mulher, ela não resiste às forças do mal. Todos nós somos tentados a mentir, somos tentados ao adultério, somos tentados a fazer coisas que é contra a natureza de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos ter condições de vencer, porque o Espírito Santo, como falei, é o agente principal na transformação do caráter cristão. Ele vai nos ensinar a fazer a vontade de Deus. E um dos frutos do Espírito que será produzido na vida desse cristão que busca ter um caráter realmente sadio perante Deus, ele vai produzir ali o domínio próprio, ou seja, você só vai fazer aquilo que o Espírito Santo lhe permitir fazer. Você vai controlar os teus impulsos, as tuas emoções, o teu sentimento, você vai controlar ali os desejos carnais, porque enquanto nós vivemos neste corpo, nesta matéria, nós vamos sentir esse tipo de sentimentos, como diz o apóstolo Tiago, que ninguém ao ser tentado diga por Deus, estou sendo tentado, porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Então isso está dentro de nós. Então quando o cristão ele é guiado pelo Espírito Santo, como diz em Romanos capítulo 8, ele passa a fazer a vontade do Espírito, porque sempre vai haver essa luta entre a carne e o Espírito, para que não faças aquilo que queres. Então, se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Se nós formos guiados pelo Espírito que atua no espírito da desobediência, nós vamos ter um caráter doentio, nós vamos praticar a insensibilidade moral, estamos sujeitos a isso, nós podemos praticar a permissividade, e isso não vai agradar ao nosso Deus. Então, como diz Tiago,
no capítulo 4, e versículo de número 7, quero ler com os irmãos aqui, é Epístola de Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus, né? Sujeitai, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se a permissividade, se a nossa matéria humana, ela quer nos levar a fazer a vontade do inimigo, nós devemos então fazer o quê? Devemos resistir, né? Devemos resistir ao diabo, ou seja, a ele e aos seus impulsos que nos levam a pecar contra Deus. Então, se nós nos sujeitamos a Deus, Deus ele vai nos dar força para que nós possamos vencer esse desejo que há dentro de nós. Há crentes aceitando e outros até buscando no comércio e na sociedade o que Jesus terminantemente rejeitou no deserto. Então, há pessoas que estão deixando-se levar pela permissividade. Há o conceito pós-moderno de que tudo é permissível, né? E aí entra a questão do relativismo concernente à palavra de Deus. Para muitas pessoas, a verdade, ela depende da cultura e do lugar onde ela vive. Mas as verdades de Deus, elas são absolutas, elas não podem mudar de acordo com a sociedade, de acordo com as pessoas. Então, outra questão do caráter doentio, outra característica, é a mentira. Há muitas formas de mentira, e uma informação falsa, passada como se fosse verdadeira, constitui uma mentira. Só que nós devemos levar em consideração algo, amados, importante. Já dizia um ditado muito antigo, que uma mentira dita 20 vezes, ela pode parecer verdade, mas ela nunca vai ser uma verdade. Então veja só, mesmo no mundo cristão ou no mundo religioso, existem muitas pessoas que praticam a mentira, e de forma aberta, outras de forma velada, principalmente com relação à palavra de Deus. Mentira, ela sempre vai ser mentira, não importa o tamanho dessa mentira. Outro dia alguém perguntou para mim se era pecado mentir para ajudar uma pessoa, se não seria uma prova de amor. Olha só, né? Poderia ser uma prova de amor, mas não deixa de ser uma mentira. Sempre vai ser uma mentira. E Jesus disse que os que mentem, eles são filhos do diabo, João 8,44. Porque o diabo é que mente desde o princípio. Então nós não podemos ter esse caráter doentio e adotar a mentira como sendo algo que faça parte do nosso caráter cristão. O crente ele não pode mentir. Por isso diz o apóstolo Paulo: deixai a mentira e fale a verdade cada um com o seu próximo, né? Então vamos deixar a mentira para que nós possamos viver a verdade de Deus. Alguém já disse, que a mentira é qual cabo de ferramenta que dá em qualquer uma delas. A mentira se encaixa em qualquer lugar, mas sabe que essa mentira ela pode se tornar depois algo muito terrível. A mentira é um tipo de pecado que permeia toda a raça humana em todas as épocas, culturas e civilizações. Salmo 116 e o versículo de número 11, há um versículo interessante que prova que a mentira ela se vem de muitos e muitos anos, que a mentira ela vem permeando no meio da sociedade e não é de hoje. Há registro bíblico, tempos passados, de pessoas que praticavam a mentira. E o pai da mentira, sendo o diabo, ele vem desde lá do começo, ele vem ensinando as pessoas a mentir. Grandes homens de Deus tiveram mentira no passado, mas tiveram ali as suas consequências. Salmo 116, o versículo de número 11 diz: e disse em minha precipitação, todo homem é mentiroso. Olha só essa afirmativa, do salmista: disse em minha precipitação, todo homem é mentiroso. Mas será que esse salmista realmente se precipitou? Certamente que não.
né? Porque todo homem, ele é mentiroso. O homem, ele não se torna mentiroso quando ele mente. Ele mente porque ele é mentiroso. Então ele precisa ter um caráter cristão transformado pelo Espírito Santo. Quando é que essa pessoa vai deixar a mentira? Quando ela tiver a sua vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo também vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e este tudo se fez novo. Então, ainda no capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer ali que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, ou seja, ele tem que passar a fazer coisa inversa daquilo que ele fazia. Porque como cristão agora que ele é, Jesus disse, ele é o sal da terra e é a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E a luz também, se a luz ela não for colocada no velador, se colocar debaixo de uma vasilha, ela não vai também ter utilidade. Então nós como cristãos precisamos fazer a vontade de Deus. Mas nós sabemos que Cristo é a verdade que liberta. Jesus liberta as pessoas da mentira. Jesus liberta as pessoas da permissividade. Jesus liberta as pessoas da incredulidade. Louvado seja o nome do Senhor. E conduz o homem a uma vida apontada na realidade, na palavra de Deus. Outra característica do caráter doentio é a malícia. A malícia é algo que está no coração do homem sem Deus. Jesus falou que todo pecado, ele está fora do corpo, mas aquilo que está dentro do homem, quando ele chega a externar, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então as palavras são um instrumento pelo qual o ser humano manifesta seus pensamentos, sentimentos, ideias e desejos conforme as circunstâncias em que vive e com que se defronta. Mateus capítulo 15, versículo 11. Eu quero ler com os irmãos aqui. No Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 11, palavras do Senhor Jesus, que certamente elas vão nos trazer o ensinamento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Evangelho de Mateus capítulo 15 e o versículo de número 11 diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Então as palavras que estão dentro de nós. Diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve, se não me foge a memória, aos Colossenses, ele diz assim que nós devemos aproveitar bem toda a oportunidade com as que são de fora. E a nossa palavra deve ser temperada como que pelo sal. Então as palavras que saem de nossa boca têm que ser palavras sadias. Por isso a Bíblia diz, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente que for proveitosa para a edificação daqueles que a ouvem. Então o apóstolo Tiago, quando está tratando acerca da língua, ele fala assim, que não deve sair de uma mesma fonte água amarga e água doce. Não pode isso acontecer. E ele fala que entre nós, os cristãos, as coisas têm que ser diferentes. Nossas palavras, elas têm que ser palavras que edifiquem, palavras que transformem vidas, e não palavras maliciosas. O que o homem pensa e fala reflete o seu caráter. Então você vai conhecer uma pessoa, eu particularmente conheço pessoas que à primeira vista são pessoas maravilhosas, fisicamente olhando, mas a convivência que você tem com essa pessoa, você vai conhecer o caráter dessa pessoa através da sua fala. Porque o que a pessoa fala reflete o seu caráter. E tem pessoas que têm com a sua garganta como sepulcro, só tem coisas podres na sua garganta, Então são pessoas que elas não têm o temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então uma pessoa, o homem pensa e fala, o que o homem pensa e fala reflete o seu caráter. A malícia é um pecado que macula e subverte o caráter cristão. Romanos capítulo 1, versículo de número 29, vamos ver.
o que o apóstolo ele diz aqui, né, que Romanos 1:29, que a malícia é um pecado que macula e subverte o caráter cristão. Romanos 1, versículo de número 29, diz assim o escritor: estando cheios de toda injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade, né? Então a pessoa que está com essas más qualidades, com esse caráter doentio, ela é subvertida, né, pelo pecado. Os maliciosos geralmente pensam e falam o pior acerca dos outros e veem maldade em tudo. Para os tais nada é puro. A fim de estarmos comprometidos com os valores celestiais, a palavra de Deus nos admoesta a abandonarmos definitivamente toda malícia. Devemos então abandonar toda malícia. Quero ler com os irmãos aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro universal, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz assim: veja bem, amados, nós precisamos nos despojar de todas essas coisas para que possamos agradar ao nosso Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, diz assim: despojando-vos de toda malícia, todo engano, hipocrisias, invejas e todas as murmurações, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja-vos dado o crescimento para a salvação, se é que já haveis provado da benignidade do Senhor. Então, o termo despojar significa nós tirar de nós toda malícia, todo engano, hipocrisia. O caráter cristão deve ser um caráter renovado, deve ser um caráter diferente, deve ser um caráter que possa refletir a imagem de Deus, porque o desejo de Deus é gerado no homem o novo caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica de um caráter doentio é a concupiscência, né? Trata-se dos desejos desenfreados, malignos, impuros, corruptores e pecaminosos que afetam o caráter do homem. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5. Lemos com os irmãos. Você que tem uma Bíblia e quiser acompanhar onde você estiver, você pode acompanhar suas Bíblias, os textos que você está nos irmãos. Colossenses 3, versículo 5, diz assim a palavra: fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos, fornicação, impurezas, paixões desordenadas, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Então esse desejo desenfreado, ele deve ser despojado do cristão para que ele venha a ter uma vida sadia perante Deus. A concupiscência, ela se manifesta na vida de uma pessoa quando ela passa a fazer a vontade da carne, né? O desejo descontrolado pelas coisas naturais desta vida, a ponto de conduzir o indivíduo à satisfação desses impulsos por meios imorais e ilícitos. Tiago capítulo 1, quero ler com os irmãos, Epístola de Tiago capítulo 1, versículo 14 e versículo de número 15. Diz assim o sábio apóstolo do Senhor: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Então a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha só, o desejo descontrolado. Nós devemos controlar os nossos desejos. Nós não podemos aumentar o pecado em nosso seio, porque este pecado um dia ele vai dar à luz.
E uma vez que esse pecado dá à luz, ele vai gerar a morte espiritual. Por isso que há muitos que estão mortos espiritualmente, porque alimentam desejos pecaminosos em suas vidas, enquanto a palavra diz que nós devemos fazer morrer a nossa velha natureza. Há pessoas que estão alimentando esse desejo e ele se torna uma realidade em suas vidas. A Bíblia afirma que a única maneira eficaz de vencer a concupiscência é andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e não satisfazer as vossas concupiscências. Então, se nós quisermos vencer o desejo da concupiscência, devemos andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito, ele procura fazer as coisas de Deus. Uma outra característica de um caráter doentio é a cobiça. A cobiça é um desejo impetuoso e desequilibrado de adquirir bens materiais, inclusive alheios. A prática da cobiça leva o homem à dívida, ao roubo, à desonra, ao egoísmo, à fraude, até ao homicídio. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, quero ler com os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. Prestem atenção, que eu estou falando sobre o caráter cristão e a cobiça. Hoje eu posso observar que mesmo dentro da igreja de Deus tem sido algo praticado por muitos irmãos. Talvez nesse instante mesmo, no seu horário que você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo uma reprise dessa live, certamente você conhece pessoas que às vezes entram até o sábado trabalhando, porque não dá para encerrar no sexto dia essa atividade, pela cobiça, o desejo de ter, o desejo de ser criado, desequilibrado. Tem pessoas que não conseguem no dia do Senhor descansar suas mentes. Elas param de ir para o trabalho, mas o trabalho continua nas suas mentes, elas continuam sempre ali afatigadas, porque sua mente continua no trabalho. Vejam só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, há uma advertência para nós, os servos do Senhor. O apóstolo Paulo conhecia muito bem isso. Paulo era um homem que não tinha apego aos bens materiais, podemos dizer que ele não tinha cobiça e pregou várias vezes contra isso. Mas ele disse que na igreja daquela época houve alguns irmãos que se desviaram da fé por esse desejo maligno que eles tinham no seu coração. Veja o que diz o versículo 9, versículo 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nécias e danosas que submergem os homens em perdição e ruína. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o mal, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só, a cobiça é um pecado, amados, que não deve fazer parte do caráter cristão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: estejamos o que comer e nos vestir, estejamos contentes. Jamais vamos deixar com que esta cobiça, esse desejo desequilibrado de possuir riqueza, de ter, venha tomar conta do lugar de Deus. Não é errado você ter riqueza, não é errado você ter os seus bens materiais. É errado você ter esse desejo desequilibrado. Você tem os seus recursos, talvez você tenha uma reserva, que pode passar alguns dias, pode fazer algo para Deus. E o próprio Jesus, ele disse: entesourai tesouro no céu, aonde ladrões não roubam e nem roem, nem os traços corroem. Aqui na terra, tudo aqui vai se acabar. Então, há pessoas que estão trabalhando não para a riqueza espiritual, mas para a riqueza material. Então, a prática da cobiça leva o homem à dívida, e muitos até fazerem coisas que desagradam a Deus. Para nós finalizarmos sobre o caráter doentio, a ambição. O lado negativo da ambição é o desejo incontrolável de obter bens materiais ou posições, mesmo que a pessoa já possua essas e outras coisas. Esta atitude é o primeiro passo para que entre no coração do homem
o orgulho. Deus, porém, aborrece tais coisas. Provérbios, capítulo 16. Quero ler com os irmãos. Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 5. Diz assim: abominação é para o Senhor todo altivo de coração, certamente não ficará impune, né? O altivo de coração é aquela pessoa ambiciosa. Tem pessoas que para subir na vida, ela não se importa com quem vai ficar embaixo. Ela passa por cima, ela pisa, né? Ela faz tudo que for possível para chegar num cargo. É uma ambição desenfreada. Esse é o lado negativo da ambição. Tiago, capítulo 4, o versículo de número 6 e o versículo 16. Tiago, capítulo 4, versículo 6 e o versículo de número 16. Vamos ver o que o apóstolo vai falar sobre este pecado que é a ambição. Tiago 4, versículo 6 e o versículo 16. O versículo 6 diz assim: porém ele dá mais graça. Logo diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. O versículo 16: mas agora vos gloriamos em vossas presunções, toda jactância semelhante é maligna, né? Então as pessoas que se gloriam nas suas jactâncias, nos seus pensamentos, tudo isso procede do maligno. A ambição torna o homem egoísta, rebaixa seus valores e transforma a sua maneira de agir com os seus semelhantes. Então, meus amados, esta é a conclusão, né? Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador e experimenta imediatamente uma profunda modificação em seu interior, essa mudança é demonstrada não apenas nos seus relacionamentos, mas também nas escolhas, atitudes e responsabilidades assumidas durante a sua vida com Deus. Então, no próximo vídeo nós estaremos abordando com os irmãos como preservar o verdadeiro caráter cristão. E aí nós vamos abordar com mais detalhe com os irmãos este assunto. Espero que todos tenham compreendido, mas eu quero fazer uma oração por você. Se você tem tido essa dificuldade de ter um caráter cristão, quem sabe muitas qualidades, mas ainda há na sua vida, mesmo como cristão, mas Jesus tem desejo de transformar a tua vida e tem desejo de modificar o teu ser e fazer de você uma nova criatura, fazer de você uma pessoa que venha realmente dar prazer para o nosso Deus. Não se entristeça se tais más qualidades ainda estão na sua vida. Saiba que Jesus, Ele veio para nos livrar do pecado e da morte. Ele veio buscar e salvar todos que estavam perdidos, e certamente Ele vai ajudar você, né, nessa transformação de caráter, para que você venha a ser um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança de Deus. Deus tem interesse em transformar a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você e por você. Se você crê nesta palavra, você certamente será grandemente abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de eterna e infinita misericórdia, te apresento para essa pessoa que nos acompanhou, Deus querido, desde o começo, ou quem sabe se entrou na metade deste vídeo, Senhor. Que a sua vida, Pai, ela venha a ser abençoada por Ti. Porque o maior interessado, Senhor, é que tenhamos um caráter parecido com o Teu, é o Senhor. Por isso, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos transformar, para mudar a nossa vida. Como diz em Romanos capítulo 12, que o Senhor, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e pelo homem também entrou a salvação e a vida a todos os homens. Pai, nos ajuda, Senhor amado, a sermos diferentes, a sermos pessoas que venham nos fortalecer e que venham nos ajudar. Pai querido, eu te peço por esta pessoa, abençoa a sua vida, ajude as suas dificuldades, Senhor, onde quer que ela esteja, que ela venha a ser uma mulher de Deus, que ele venha a ser um homem de Deus, um adolescente, um jovem, uma criança, Senhor. Se essa pessoa sente o desejo de uma transformação, o Senhor tem o poder para isso. O mesmo Senhor que transformou a vida de Mateus, que era cobrador de impostos,
que transformou a vida de Zaqueu, que transformou a vida daquela mulher pecadora, que transformou a vida de muitas pessoas. O Senhor ainda pode transformar a vida dessa pessoa, pode tirar essa pessoa e transformá-la em uma nova criatura. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta pessoa, não só hoje, mas para todo sempre. Eu quero pedir um favor para você. Se você gostou dessa mensagem, você pode compartilhar com os seus amigos, divulgue o nosso trabalho, faça-nos uma visita no nosso canal no YouTube e ali estará a mensagem de Deus para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai, seja convosco.